Não, você não entrou no Casos de Família. Mas eu sou a Paloma e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre dramas familiares na realidade e na ficção. Não importa quantos anos você tenha, se você tem acesso a algum tipo de mídia, seja televisão, jornal, internet, algum momento você acompanhou algum drama familiar de alguma família que estava ou que ainda está em evidência. Aposto que agora mesmo que eu falei, você já lembrou de algum caso que você tenha acompanhado, mas a grande questão é que existe muito mais do que os olhos da mídia podem ver, e por conta de segredos e até mesmo teorias que são criadas em cima do que a gente vê na mídia, nós temos a consolidação de um grande gênero literário no mercado, que é o gênero do drama familiar, mesmo que ele inclua elementos de outros gêneros ou até mesmo outras vertentes. A verdade é que eu tô aqui pra fofocar um pouco com vocês, então eu já vou começar logo com um caso que eu lembro de ter acontecido, mas eu não acompanhei porque eu não era nem nascida, mas dá pra ver as consequências desse caso em várias outras gerações, que foi o caso da família Jackson. Sim, a família do Michael Jackson, né, o grande artista que a gente teve o privilégio de acompanhar. Quando ele era pequeno, ele tinha um grupo com seus irmãos, o Jackson 5, e desde essa época a família dele foi permeada por polêmicas e por teorias. Nessa época era por conta do modo como as crianças eram criadas ou disciplinadas, ou tudo que era feito para que elas tivessem sucesso. É claro que nada nunca foi muito comprovado, porque a gente não tem acesso ao que realmente aconteceu, mas a gente consegue ver as consequências disso para a vida do próprio Michael Jackson, né, que também foi permeada por diversas outras polêmicas envolvendo outros assuntos que nem dá para falar nesse vídeo aqui. Mas uma outra grande família que eu também posso citar para vocês é a família real britânica, que já foi alvo de polêmicas, de dramas, e acho que sempre vai ser, desde a entrada da princesa Diana na família, né, a criação dos seus filhos e agora as polêmicas envolvendo os seus netos. Então assim, é algo que vem sim permeando várias gerações, isso é claro, mas o que essas duas famílias têm em comum nesse caso aqui é que existe aí algumas teorias, na verdade várias teorias sobre crimes que podem aí ter sido cometidos, né, que supostamente foram cometidos dentro das famílias, envolvendo essas pessoas tão icônicas, né, que foram o Michael Jackson e a princesa Diana. E por conta dessas teorias, dessas polêmicas, né, que aconteceram, eu posso relacionar essas duas famílias com um lançamento da editora Trama, que é o livro Onde Está Daisy Mason, que vai contar justamente a história da Daisy, uma garotinha de 8 anos, que estava comemorando aí com a sua família e alguns amigos da família, né, numa grande festa, uma data especial. Acontece que no meio da noite a Daisy acaba desaparecendo, só que ninguém sabe o que aconteceu. Muito suspeito se vocês me perguntarem. A polícia acaba sendo envolvida e o detetive Adam Foley também acha tudo muito suspeito, assim como eu, e ele decide investigar a fundo esse caso porque ele sabe que 9 entre 10 casos o culpado é alguém que a vítima conhecia. Então ele sabe que alguém ali tá mentindo, que tem mais coisa nessa família do que a gente tá conseguindo ver, e que é o trabalho dele desvendar esse mistério e descobrir onde está a Daisy Mason, porque ela continua desaparecida e o seu tempo pode estar sim acabando. É claro que tudo que eu falei aqui pra vocês, né, sobre a família Jackson e a família real britânica com relação a crimes cometidos são isso, né, são teorias, então a gente mesmo acaba criando por conta das coisas que a gente vê ou das coisas que a gente ouve. Só que nesse caso aqui de Daisy Mason eu posso confirmar e eu posso garantir pra vocês que existe muito mais coisa do que a gente consegue ver, e se eu fosse vocês eu pegava esse livro pra entender o que é que tá rolando. Mas falando de família real britânica, se nem mesmo eles estão imunes a dramas conjugais, que dirá nós, meros mortais ou pessoas menos famosas do que a família real britânica no caso. O divórcio entre o príncipe Charles e a princesa Diana foi algo falado no mundo inteiro. Teve até uma traição aí no meio que a gente infelizmente conseguiu acompanhar. Temos até o vestido icônico que a princesa usou, né? Então se você não sabe do que eu tô falando, procura aí no Google que você vai me agradecer. Mas foi um divórcio que rendeu altos papos e ainda rende altos papos, né, até hoje. Agora, se você é mais a cultura pop, se você acompanha casos mais reais, você tem os diversos divórcios que aconteceram na família Kardashian, ou até mesmo aquela separação dramática que eu gosto de comentar sobre às vezes, que foi quando Brad Pitt se separou da Jennifer Aniston e a trocou pela Angelina Jolie. Gente, é drama conjugal puro. Só que essas pessoas, elas têm a classe, né, de deixar essa situação pra trás e de seguir a vida pra procurar novos amores, superar relacionamentos passados. Mas nem todo mundo tem essa capacidade, que é o caso da Louise, né, de ex-mulher. A Louise foi deixada pelo atual ex-marido Andrew, só que ele já tem uma nova esposa, a Cass. A questão é que a Louise não consegue superar esse relacionamento e ela não vai deixar outra mulher viver a vida que ela sempre sonhou viver com o homem que ela ainda ama. A Louise então decide
decide fazer uma coisa que eu particularmente não acho muito sensato, mas ela decide investigar a vida da Cass pra ver se ela encontra alguma coisa aí pra acabar com o relacionamento do ex-marido. Só que a questão é que a Cass também não vai deixar isso barato e elas começam a criar esse clima de tensão ali entre elas. Porém, como um bom drama familiar conjugal, as duas começam a descobrir coisas sobre o marido, né, que no caso é ex-marido e atual marido. E eu sei que vocês estão esperando o plot twist e tem sim, porque o Andrew acaba sendo assassinado numa festa e duas pessoas são encontradas sobre o corpo dele, né, paradas sobre o corpo do Andrew. A ex-mulher e a mulher atual. Ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe quem matou o cara. E nesse caso, acho que eu nem preciso explicar, mas já deu pra entender que tem muito mais coisa envolvida nesse caso. A gente não sabe o que é que elas começaram a descobrir, a gente não sabe como é que aconteceu esse assassinato. Então bora ler Ex-Mulher pra entender tudo o que rolou, porque, enfim, é drama conjugal puro. E alguns minutos atrás eu acabei citando as Kardashian, mas eu acho que é impossível apenas citar as Kardashian nesse vídeo de drama familiar e não entrar na vida delas. Mas nesse caso eu quero focar um pouquinho na relação entre irmãs. A verdade é que eu acompanho as Kardashian, né? Eu sou o que se pode dizer uma fã, talvez, e eu acompanho a vida das Kardashian já há algum tempo. Nós temos a família inteira, que é dividida entre as 3 irmãs Kardashian e as 2 irmãs Jenner, que formam, né, essa grande relação, né, essa grande irmandade entre elas. Mas se vocês acompanham a série da família, que é a Keeping Up with the Kardashians, vocês sabem que a relação entre as irmãs é meio conturbada, quase como uma relação de amor e ódio. E eu acho que isso é meio que natural do ser humano. Eu particularmente não posso dizer pra vocês se isso é verdade ou não, porque eu sou filha única, eu não sei o que é essa relação, né, de ter um irmão, de ter uma irmã, mas pelo que eu consegui ver, a relação é sim de amor e ódio. Lá pros anos 2000, a gente também teve outras irmãs aí que colocaram a cara a tapa, né, colocaram algum certo drama na mídia. Nós temos as irmãs Olsen, que já tiveram a sua parcela de drama na mídia, a Mary-Kate e a Ashley. Nós temos as irmãs Spears, né, então a Jamie e a Britney Spears, que tá até hoje, né, envolvida em vários dramas familiares. E também temos as irmãs Knowles, né, então a Solange e a Beyoncé, que estão envolvidas numa polêmica do elevador. Se você não sabe de novo do que é que eu tô falando, procura aí no Google que você vai entender. Mas a questão é que com esses casos, né, da mídia, a gente consegue sim entender que a relação entre irmãs pode ser meio conturbada, mas é claro que no fim a gente sabe que a relação de irmandade é uma das mais profundas que a gente tem, e a gente sabe que as irmãs, né, são sim próximas quando elas precisam ser, e quando você precisa de ajuda, nada melhor do que você chamar a sua irmã, porque você sabe que é uma pessoa que você ama e que você confia. Que é o que a gente pode encontrar no lançamento de agosto da editora Trama, Longo e Claro Rio. Nesse livro nós vamos conhecer 2 irmãs, a Casey e a Mickey. Elas viviam num bairro que acabou sendo dominado pelo vício de opioides, só que as duas acabaram crescendo e tomando caminhos bem diferentes. A Casey ainda vive no bairro, só que ela não conseguiu vencer essa luta contra o vício e ela se tornou mais um número, né, nessa epidemia, eu acho que posso dizer. E a Mickey se tornou uma policial, então ela continua tendo essa relação com o bairro delas, só que agora ela acaba fazendo rondas policiais por lá porque ela decidiu mudar de vida. O problema é que vários assassinatos começam a ser reportados naquela área, né, naquele bairro, e a Casey acaba desaparecendo. Nesse momento, a Mickey entra em ação e ela decide chegar ao fundo desse caso, descobrir o que é que tá acontecendo e descobrir onde está a irmã dela, porque ela quer ter certeza que a irmã dela está segura. Nesse ponto, a gente já consegue ver claramente a relação entre as irmãs. Apesar de envolver crimes ou de elementos que são conhecidos por outros gêneros, a gente também pode ver que existe um grande drama familiar, e eu não posso falar mais nada porque é um lançamento de agosto da editora Trama e vocês vão ter que pegar esse livro pra ler, pra entender o que é que tá acontecendo e pra ver essa relação entre as irmãs, que eu garanto que é uma relação muito bonita. Os dramas familiares têm vários tons. Pode ser a disfuncionalidade da família, a relação entre um indivíduo com outro indivíduo específico, o conflito entre as gerações ou até mesmo o amadurecimento das pessoas. Mas o que a gente pode concluir de tudo isso é que o ser humano e as relações que a gente tem um com o outro, até mesmo essas grandes relações que a gente vê na mídia, né, essas polêmicas e esses dramas que a gente vê na mídia, são sim grande fonte de inspiração para vários autores escreverem os dramas familiares, que no fim podem ser histórias muito complexas, elaboradas ou simples e bem dramáticas. O bom é que no final quem realmente lucra com tudo isso somos nós leitores, que finalmente temos a chance de acompanhar essas histórias de perto, não distante que nem a gente vê na mídia, né, pra gente ficar se perguntando o que é que realmente aconteceu, mas bem de pertinho, reconhecendo ali todos os problemas daquela família, vendo todas as nuances e todas as verdades que antes estavam escondidas. Onde está Daisy Mason, Ex-Mulher e Longo e Claro Rio já estão disponíveis pra vocês, e eu garanto
garanto que muito mais está por vir. Espero muito que vocês leiam esses livros, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sou a Paloma e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais!